quando eu tentava fazer a conta assim de faturamento versus o que eu ganhava em CLT, eu pensava assim, meu Deus, dá para ganhar muito mais como empresa a longo prazo, sabe? Sim. E realmente o desgaste físico não estava compensando, né? Tipo, realmente assim, eu dormia, sei lá, 3 horas por dia, sabe? E aí o desgaste realmente não foi compensando. E realmente estar dentro do próprio negócio e fazer, assim, ter mais liberdade de criar e tal, sabe? De realmente de não ter, assim, limites, né? Sim. O empreendedor... não, mas isso é muito legal o que você está falando, porque tem muita gente que escuta a gente nessas lives e está pensando nisso, está pensando assim, puta, como é que eu vou empreender? Vale a pena eu empreender? Não vale a pena eu empreender? Vale a pena eu sair dessa circunstância que eu estou hoje, que é de ser executivo ou de ter um emprego, né, para ir empreender em alguma coisa? Cara, não é todo mundo que dá esse pulo, né? Não é todo mundo que está disposto. Aliás, não é todo mundo nem que enxerga que vislumbra essa possibilidade de você ser dono do seu futuro. Sim. Quer dizer, de você poder se dar uma chance de você empreender numa coisa que, dando certo, pode se multiplicar, pode crescer, pode fazer com que você ganhe muito mais dinheiro do que você ganharia percorrendo aquela trilha normal, né, do executivo, do funcionário. Quer dizer, o que pode acontecer você sendo executivo, sendo funcionário, ao longo dos anos? Bom, beleza, você vai melhorar o seu salário, mas você vai melhorar, né, dar um pulinho aqui de 20%, 10%, depois você pode dar um pulinho. Se você for um cara fora da curva, você vai dar um pulo de 50%, mas você está falando de, né, melhorar aquilo que você já tem. Meu garoto, meu jovem. Tudo bem, Polite? E aí, cara, você tá bem? Deixa eu ver se a iluminação tá boa, se o som tá bom. Fala Tá tudo alguma coisa certo? aí pra gente. Hã? Tudo bem? Tudo bem, cara. Tenta falar um pouquinho mais alto assim para a galera te escutar. Não sei se sou Beleza. só eu que estou te escutando mais baixinho. Vamos lá. Pronto, tá escutando? Estamos escutando. Vamos lá. Vamos lá. Fala. Tudo bem com você, Tudo cara? bem, Polite? Não posso dizer que eu estou com saudade de você, porque eu faço com você quase todo dia. É verdade, é verdade. Eu tô aqui até usando a canetinha do Acelera Foundation. Olha aí, a canetinha da Acelera. Tá vendo? Muito bom. Muito bom. Cara, eu estou com a minha por aqui também. Deixa eu ver. Puta, não estou com a minha por aqui, mas ela está por aí. Tá com um livro também aí na mão, não? Eu tô com um segredo aqui que não pode mostrar, né? Esse aqui, ó, o caderninho. Ah, isso não pode mostrar, cara. É o caderno de É exercícios só que a para gente quem fez. foi, só para quem foi. Esse é só para quem foi, cara. Esse caderninho de... Ficou legal esse caderninho, né, Pedro? Ficou ótimo, ficou um resumido, né? Ficou muito bom. Tudo resumido, cara. Vamos embora, vamos ver se a gente consegue fazer mais desses. Eu gosto desse esquema, né? Você faz uma imersão, dá um monte de conteúdo, mas a pessoa não sai de lá só com o conteúdo na cabeça, né? Ela sai com um caderninho que é um plano de ação, praticamente, para ela já conseguir implementar no lugar dela, no negócio dela. Ô, Pedro, é o seguinte, para que eu te trouxe aqui hoje, cara? Para a gente bater um papo, eu queria que você desse um contexto para a galera que está nos escutando aqui sobre o seu negócio. Como é que vocês decidiram, você e a Iane decidiram montar um negócio? O que você fazia antes? Eu sei que você está em Garanhuns, que é conhecido como a Suíça do... a Suíça do Nordeste, né? E aí eu queria que você desse um contexto assim, o que você fazia antes, quando que vocês resolveram montar o seu restaurante, qual foi a motivação para vocês montarem o seu negócio, que conhecimentos que você tinha desse negócio de gestão de um negócio gastronômico antes de entrar nesse negócio, e depois a gente entra na nossa conversa um pouco mais técnica, cara. Tá. Dá um contexto aí para a galera que não te conhece. Pronto. Pessoal, eu sou engenheiro civil,
vim para Garanhuns para trabalhar como engenheiro em um parque eólico. E aí foi assim que eu conheci Iane, porque Iane trabalhava na parte de meio ambiente lá do parque eólico. E a gente começou, se conheceu lá, depois começou a namorar e tal. E aí o que acontecia? O meu emprego era um emprego fixo. E o de Iane não era fixo. Era temporário, assim, sob demanda. Então, se tivesse obra, ela tinha o certo. Se não tivesse, acabava não tendo. E uma dessas transições, a gente pensou em montar um negócio pequeno, justamente para não ter que precisar, assim, sofrer sobre essa sazonalidade de emprego. Sim. Então a gente resolveu abrir pequeno, tinha 2 mesas só, mas era mais um empório, não era assim, era mais compra e venda de produtos, não era serviço. Você, quando você abriu, você ainda estava empregado? Foi. Aí a gente ainda trabalhou ao mesmo tempo nos dois. Tá. E aí, só que aí, depois de um ano, os clientes foram pedindo muito serviço e a gente resolveu mudar. Aí a gente foi fazer uma cozinha, a gente fez mais, assim, estrutura, saiu de 2 mesas, foi para 15, sabe? E foi aí, assim, mas assim, conhecimento de gastronomia, de técnico de gestão nenhum. Tá. Não tinha. A gente foi. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Essas de 2 para 15 meses, é na mesma casa que você está até hoje, é isso? Não, a gente hoje, a casa que a gente está hoje já é outro upgrade desse primeiro, né? Ou seja, seria a nossa segunda expansão. Tá, entendi. Vocês inauguraram primeiramente um negócio pequenininho para ficar empreendendo enquanto estava no seu emprego. Aí vocês pegaram gosto pela coisa e falaram assim, cara, vamos all in nessa parada. Aí você saiu do seu emprego, ela também, e aí vocês resolveram empreender. Vocês tinham uma graninha para investir? Tinha assim, a grana que tinha uma reserva, e aí, assim, praticamente assim, o que eu ganhava em um, eu botava no outro. Entendeu? Então, tipo assim, rescisões, não sei o quê, a participação de lucro, eu acabava botando tudo aqui no Dom Pedro. Tá. Né? Mas a gente foi fazendo tudo meio que, assim, no improviso, vamos dizer assim, né? Mas a gente tentava estudar, mas, assim, tecnicamente faltava muito, sabe? Há quanto tempo atrás foi isso que vocês passaram? Em que ano foi que você abriu o primeiro negócio pequenininho? E depois, em que ano foi que vocês abriram o segundo negócio que você resolveu jogar todas as suas fichas no negócio de restaurante? O pequeno começou em dezembro de 16. Tá? E aí, esse segundo, que já foi já com serviço, com cozinha, foi em março de 18. Tá. Ou seja, então você está empreendendo sério mesmo desde março de 18. Eu considero que vai fazer 5 anos que eu estou realmente empreendendo nessa parte de gastronômica mesmo, assim. Tá. 4 anos e meio, né? A gente sabe dos 4 anos e meio por causa do assunto do... o acúmulo lá do contrato, né? Cara, deixa eu só contar essa história para a galera, porque é interessante. Para quem está nos escutando aqui, né? Porque são coisas da mentoria. Porque lá no nosso grupo de mentoria, que é um grupo que está ficando cada vez maior, e é legal porque ele vai ficando mais diversificado, né? Então, tem lá pessoas de todos os caminhos da vida, né? Você tem, como o Pedro, engenheiro. Pô, se tivesse alguma dúvida sobre engenharia civil, provavelmente você ia ajudar alguém, né? Mas nunca a dúvida que um cara tem no grupo de gestores de restaurante é sobre engenharia civil. Mas nós temos vários outros caras de outras formações, e um deles, né, o Herbert, ele é advogado. E aí o Pedro estava com uma questão envolvendo a renovação do aluguel dele e tal. E aí ele colocou lá no grupo ontem. E aí você viu a resposta do Herbert já? Eu vi. Foi Cara, bom. aí, cara, foi um barato, porque o Herbert é um advogado, ele é dono de restaurante, ele tem uma operação enorme, né? Ele é um grande dono de restaurante, deve ter umas 6 ou 7 ou 8, sei lá quantas operações, é mais, porque né, ele tem um negócio de comida natural, mas ele tem um restaurante japonês também, enfim. Mas ele é advogado, né? Ele tem um escritório de advocacia também. As pessoas têm esses chapéus duplos. E aí ele colocou lá um texto gigante explicando sobre esse assunto no detalhe. E foi Isso assim, que... fácil de entender, super fácil de entender. Não, assim, não tirou dúvida, não, sabe? Gostei.
Cara, é muito interessante, né? Porque as pessoas, eu acho que, sei lá o que, que acontece na cabeça das pessoas, mas quando elas entram no grupo, elas têm vontade de ajudar, né? Porque elas veem que são, elas veem que coloca ali uma dúvida qualquer e tem um monte de gente querendo ajudar, dando opinião, né? Dando conselhos para as pessoas. Esse é o poder do grupo. E aí a pessoa acaba também querendo ajudar com aquilo que ela conhece. Então você fala assim, pô, se eu tenho conhecimento sobre esse assunto, eu vou ajudar. E aí as pessoas compartilham planilha, faz, puta, dá toques. Cara, isso que forma um grupo que eu acho que é muito interessante. Mas vamos voltar para a sua história. Então, março de 2018, então, estamos falando há quase 5 anos atrás. É. E você, mesmo sendo engenheiro, assim, eu digo mesmo sendo engenheiro, por quê? Porque, pô, você não é um mané, vai, digamos assim, um cara não letrado, né? Um cara, não, você é uma pessoa que já puta, trabalhou em empresa grande, é um cara que é engenheiro, que tem conhecimento das coisas, é um cara que sabe fazer conta, é um cara que entende das coisas, né? E me conta, mesmo assim, quer dizer, você e a Yane também, né? Duas pessoas puta, super preparadas, é essa palavra que eu queria encontrar. Duas pessoas super preparadas. Quais as dificuldades que você teve no começo, a partir de março? Que eu vou desconsiderar a primeira operação, que era pequenininha, era só um teste e tal. Aí depois vocês falaram, puta, vamos para o all-in. Quais foram as dificuldades que você se deparou no começo? As primeiras, realmente, eu acho que é de todo mundo, foi pessoas. Então, foi achar as pessoas que sempre fala, né? As pessoas certas, sabe? Hum, Então, teve muita dificuldade no começo de formar a equipe, né? Então, esse foi o grande desafio da gente, até porque a gente estava montando uma coisa que não existia. Era até difícil, a gente não conseguia expressar o que a gente iria fazer, né? sim. Porque às vezes a dificuldade de ver o que não existe, né? Tipo, assim, um palpável, né? Então, esse Explica, começo explica, explica um pouco melhor isso. Qual o conceito que vocês estavam tentando implementar que não existia? de cara a gente quis implementar aqui tinha bares, mas nunca era voltado para comida. Então a gente quis trazer o gastro bar, né? Tipo a gastronomia com bar. Uhum. Então, assim, realmente, assim, até hoje é assim, 75% do nosso faturamento é de comida, não vem de bebida. Mas acho que não é o comum de outros lugares. Então, a gente realmente fez um cardápio mais diferenciado, usou produtos de qualidade, porque aqui, às vezes, o pessoal falava, eu ia comer um filé com fritas, por exemplo, aí falava, eita, filé mesmo? Era para ser o quê? Hum, E tinha um costume de realmente a cidade talvez não entregar com qualidade, né? O que estava lá no cardápio. E hum. assim, a proposta desse instagramável, de você tirar foto, né? Uma parte um pouquinho mais próxima dos clientes, um pouquinho mais afetiva. E o pessoal que às vezes em alguns lugares era meio bruto, sabe? Hum. E a gente foi quebrando um pouquinho desses paradigmas, sabe? Ou seja, a maior dificuldade, então, foi você encontrar pessoas que tivessem capacidade que vocês não tinham. Sim, exatamente. Ou seja, que te ajudasse a tocar um negócio com conhecimentos que vocês não tinham. Exatamente. Tá. E aí, qual foi o resultado que vocês tiveram nesse começo? Deu, tipo, para vocês ganharem dinheiro para compensar o que vocês não estavam ganhando no trabalho que vocês tinham? Quer dizer, esse pulo, eu ia falar um pulo no escuro, que não foi um pulo no escuro, né? Mas porque é um ato de coragem, né? Quando você larga o seu emprego, resolve empreender em alguma coisa e fala, cara, você dá. É tipo, cara, queimei a ponte, né? O que aconteceu foi isso. Aí, entre 18 e ele ficou praticamente só tocando negócio. Eu ficava me dividindo de um canto para outro. E aí, depois de um ano eu vi que não dava mais. Tipo, quando eu tentava fazer a conta assim de faturamento versus o que eu ganhava em CLT, eu pensava assim, meu Deus, dá para ganhar muito mais como empresa a longo prazo, sabe? Sim. E realmente o desgaste físico não estava compensando, né? Tipo, Uhum. realmente
assim, eu dormia, sei lá, 3 horas por dia, sabe? Hum, E aí o desgaste realmente não foi compensando. E realmente fazer, estar dentro do próprio negócio e fazer, assim, ter mais liberdade de criar e tal, sabe? De realmente de não ter, assim, limites, né? sim. O empreendedor. Não, mas isso é muito legal o que você está falando, porque tem muita gente que escuta a gente nessas lives e está pensando nisso, está pensando assim, puta, como é que eu vou é, empreender? Vale a pena eu empreender? Não vale a pena eu empreender? Vale a pena eu sair dessa circunstância que eu estou hoje, que é de ser executivo ou de ter um emprego, né, para ir empreender em alguma coisa? Cara, não é todo mundo que dá esse pulo, né? Não é todo mundo que está disposto. Aliás, não é todo mundo nem que enxerga que vislumbra essa possibilidade de você ser dono do seu futuro. Sim. Quer dizer, de você poder se dar uma chance de você empreender numa coisa que, dando certo, pode se multiplicar, pode crescer, pode fazer com que você ganhe muito mais dinheiro do que você ganharia percorrendo aquela trilha normal, né, do executivo, do funcionário. Quer dizer, o que pode acontecer você sendo executivo, sendo funcionário, ao longo dos anos? Pô, beleza, você vai melhorar o seu salário, mas você vai melhorar, né? Dar um pulinho aqui de 20%, 10%, depois você pode dar um pulinho. Se você for um cara fora da curva, você vai dar um pulo de 50%, mas você está falando de, né, melhorar É. aquilo que você já tem. E Quando você vislumbra. Fala, desculpa. foi o que aconteceu. Eu lembro muito dessa. Comigo aconteceu isso. Que teve uma hora que estabilizou na empresa que eu não conseguia mais criar nada lá, onde eu trabalhava com carteira assinada. Então, chegou um momento que eu pensei, eu acho que não está valendo o meu salário, eu acho que o meu salário não está valendo, sabe? Eu fiquei com a sensação de ser, assim, realmente, o quanto eu ganhava, eu não merecia, porque eu não estava entregando o máximo, né? Porque tem uma hora também que chega em limitações, né? De empresa, de cargos, de estrutura, então tem hora que trava, né? Esse mundo executivo, assim, principalmente de engenharia, de obra, tem hora que ele é meio travado, né? Tipo, ele não consegue ultrapassar. E é isso que eu fiquei incomodado na época de realmente travou um pouco minha capacidade criativa, né? De procurar, de aprender, de pesquisar, sabe? Eu me senti meio que travado. E foi assim que, realmente, quando eu migrei totalmente para a empresa, eu fiquei muito aliviado, sabe? Foi uma sensação assim, meu Deus, eu posso acordar a hora que eu quero, eu posso viajar, entendeu? Então, foi uma sensação de liberdade, assim, né? É, Lógico. não, e não só isso, né? Quer dizer, hoje você está falando isso, né? Que você pode acordar a hora que você quiser, que você pode viajar e tal, porque eu sei que o seu negócio já está organizado, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como, sobre a diferença de você ter um negócio com conhecimento de causa, com você tendo conhecimento de causa e sendo dono de um negócio sem ter esse conhecimento E tem, de causa. Mas, e tem uma desculpa. falou, Polito, que eu vi, acho que foi em alguma dessas aulas, acho que foi no Eng. E aí era assim, que o mundo de negócio gastronômico é outro mundo, né? E assim, às vezes o pessoal sabe DRE, diz assim, eu sou administrador de empresa, eu sou expert aqui, mas na hora do vamos ver assim, quando a gente faz duas perguntas assim, a gente fala assim, acho que ele não sabe não o que ele está passando. Você sabe que eu adoro fazer esses testes, né? Porque, pô, eu estou muito acostumado, né, a entrevistar pessoas, a conversar com donos de negócio gastronômico e eu me divirto com isso que você está falando, né? Com essa percepção que a gente tem de a pessoa, por mais inteligente que seja, por mais esperta que seja, por mais bem-sucedida que seja em todas as coisas passadas que a pessoa fez, e ela chega num negócio gastronômico, e por mais que ela já seja um operador que esteja no ramo, né, que está lá batendo cabeça, está lá fazendo o seu negócio acontecer, salvo raríssimas exceções, a grande maioria das pessoas que eu converso é isso. Você faz assim duas perguntas, né? Você faz três perguntas para a pessoa, conforme. Aí você fica antenado, né? Você fica ligado assim, você fala assim, cara, deixa eu ver a resposta dessa pessoa, porque baseado na resposta eu já sei se a pessoa sabe o que está falando ou não.
porque isso que o Pedro está falando é muito interessante, né? Você não está preparado, a verdade é essa. É. Ninguém está preparado para atuar no ramo gastronômico, a não ser que você tenha tido uma formação específica, que você tenha tido alguém que te ajudou. E olha, o Pedro, eu arrisco até a dizer que uma formação. Ontem eu estava discutindo isso à noite com um cara, um advogado, meu vizinho. Ele estava falando sobre. Então eu estava contando para ele o que eu faço, né? Que eu ajudo donos de restaurantes nos seus negócios com relação à gestão de um negócio gastronômico. Simplificando, né? Ele é meu vizinho, mas não sabia o que eu fazia. Ele falou, então é como se fosse uma faculdade, é igual uma faculdade, então você é concorrente do, sei lá, AMB Morumbi, do Senac, dessas coisas, é isso? É concorrente desses caras? Cara, eu arrisco dizer, Pedro, que, porque, pô, como eu te falei várias vezes já, cara, eu fiz essa faculdade também, inclusive melhor do que qualquer faculdade aqui no Brasil, supostamente melhor, né? Dizem que é melhor, que é a melhor faculdade do mundo e tal. Mas, cara, mesmo as pessoas que fizeram faculdade, eu conheço muitas dessas pessoas que vão empreender, mesmo fazendo uma faculdade especializada nisso, em gastronomia, em hotelaria, em gestão desse tipo de negócio, eu não sei, Pedro, mas, cara, a impressão que eu tenho, e eu já falei isso várias vezes, já fui criticado muitas vezes por isso, por ter falado isso, é que, cara, a faculdade não te dá esses recursos para você administrar um negócio. Mesmo que, isso você imagina, né, a faculdade de administração de empresa. Cara, não vai te dar conhecimento para você gerir um negócio gastronômico, isso é fato. Mas mesmo as faculdades especializadas em gestão de negócios gastronômicos, cara, porque o cara passa lá 3 anos, 4 anos estudando. Aí ele vai ser o quê? Gerente, funcionário de alguma cadeia hoteleira, de algum restaurante, de alguma coisa. Ou ele vai resolver empreender. Cara, eu só acredito no cara adquirir conhecimento. Alguém falou aí, ó, quem dá é o dia a dia do campo de batalha. Certeza que não dá. Quem dá é o dia a dia do campo de batalha. Cara, quem que é essa pessoa aqui? Deixa eu ver. Ulisses. Cara, Ulisses tirou as palavras da minha boca, Pedro. Cara, eu acho que a pessoa só consegue aprender. Eu tenho isso muito claro para mim, cara, na minha cabeça, muito claro. E todo mundo acha que eu estou criticando as faculdades, e eu estou mesmo, quer saber? Eu estou mesmo. Cara, eu acho que a pessoa só aprende, Pedro, do jeito que você fez, do jeito que você aprendeu. É o quê? Cara, aprende ao mesmo tempo que você implementa. Aprende ao mesmo tempo que você está no campo de batalha. Porque não é assim, eu vou fazer 3 anos de faculdade, aí depois eu vou empreender. Cara, quando você vai empreender, você não lembra mais nada que aconteceu na faculdade. O negócio ficou lá para trás, porque você não aprendeu e implementou. Então, esse assunto de você aprender a implementar, aprender a implementar, aprender a implementar, cara, para mim, é o que faz o sucesso de um negócio. E aí não estou falando de aprender comigo, aprender na minha plataforma. Então, aí sim, pode ser qualquer lugar. Desde que o cara aprenda, implemente. Aprenda, implemente. Cara, que nem exatamente como você vem fazendo. É isso que eu vejo, assim, porque às vezes realmente o pessoal fica muito na parte teórica, né? Você vê, assim, são muito acadêmicos, né? E, tipo, na prática é diferente. Aconteceu isso com a gente uma vez. A gente contratou uma cozinheira que ela tinha gastronomia. Ela tinha feito curso de gastronomia, tinha acabado. E a gente contratou ela para aqui tem um festival na cidade que meio que dobra o faturamento, o movimento. Assim, são 10 dias muito movimentados. E a gente chamou ela, aí ela, no dia que começou o festival, deu uma pane nela. Ela disse, meu Deus, eu não aguento a pressão, e foi-se embora. Tipo, ela até sabia cozinhar e tal, sabia a teoria, mas na prática não sabia implementar, entende? Aí não adianta, às vezes que não adianta só a teoria, né? Tipo, realmente tem que ser com a prática. Porque aí a pessoa. E a prática de um negócio gastronômico é uma prática muito sacrificante.
É É, muito sacrificante. Então, a pessoa não tem noção, ela acha que vai dar conta. Enquanto ela está lá aprendendo naquele ambiente protegido de uma sala de aula, com ar-condicionado ligado, né? E ela ali, na hora do recreio, aí ela fala: Nossa, eu tive uma aula super cheia de conteúdo, estressante, não sei o quê, mas agora eu vou sair para o recreio e vou descansar um pouquinho, e depois ela volta para ter a segunda aula. E aí, depois de 3 anos, ela vai entrar no negócio e vai perceber que, cara, o calor da cozinha é é outra. muito estressante. O dia a dia, né, de você ter que lidar com os problemas todos que você tem que lidar dos funcionários das compras, do estoque, da DRE, do CMV, da gestão de pessoas, dos processos que você tem que botar, dos indicadores que você tem que ter para acompanhar o negócio. E aí você não tem tempo, e aí você vê, e aí você está curto de coisa, aí o cara faltou, você tem que pular para cobrir, aí não sei o que. Cara, isso aí você só aprende na prática. Então, eu Exatamente. acho que esse sistema que a gente utiliza, que você está participando ativamente do meu sistema, que é de você ter a prática do negócio e ter o aprendizado, ter a prática e ter o aprendizado, cara, faz com que vocês tenham um resultado muito superior, mas muito superior a qualquer pessoa que tenha saído de uma faculdade. Isso, para mim, é fato. Mas não vamos também perder nosso tempo aqui pensando se o sistema A ou o sistema B é mais interessante. Eu queria saber de você, Pedro, qual a diferença de você tocar um negócio hoje com os conhecimentos que vocês adquiriram, com conhecimento. Você está comigo há quanto tempo, Pedro, já? Eu entrei em março, no comecinho de março. Março deste ano agora? Parece mais, Jura? juro. Foi agora, em maio? Em maio, nossa, cara, eu achava que já ia fazer um ano, cara. Pô, não sei por que eu estava com essa impressão. Eu achava que fazia muito mais tempo. Agora, me diga uma coisa, qual a diferença, então, de antes de março e depois de março? De você tocar o negócio sem ter o conhecimento específico e você tocar o negócio tendo esses conhecimentos que você adquiriu e não só os conhecimentos, mas a ambiência, né, de você estar junto com a gente nesse grupo. Qual a diferença de tocar o negócio antes de março e depois de março? A questão são várias coisas. O primeiro é esse senso de pertencimento aí que tem um grupo e que a gente, às vezes, como empreendedor, se sente muito só. Né? Então, a gente, assim, até na nossa cidade, assim, outras pessoas passam por isso. Assim, às vezes, a cidade pequena, você acha que está sabendo tudo da vida da pessoa, mas você não sabe. Realmente, assim, não dá para saber detalhes, né? Não dá para perguntar, como é que está a margem de lucro aí? Como é que tá? Ninguém vai dizer, né? Ninguém vai E, dizer. e realmente, assim, quando a gente entra no grupo, isso deixa de ser um problema, né? O quanto fatura, quanto lucra, como é que tá o CMV, o que é que fez, o que é que melhorou, o que é que deu ruim. Então, a gente teve esse senso de pertencimento, assim, que a gente sempre quis, né? De poder trocar ideia de alguém igual para igual, não é nem no sentido de tamanho, mas é no sentido de problemas, né? Porque os problemas acabam sendo muitos os mesmos, né? A gente notou isso. Tem gente que fatura 5 vezes mais do que a gente, mas tem problema com pessoas, com CMV, né? Então, os problemas acabam sendo parecidos em lugares diferentes, né? Isso que eu acho muito legal, né? Não é sobre o tamanho da operação, porque tem gente que tem uma operação, exatamente como você falou, tem uma operação menor, mas está com todos aqueles aspectos resolvidos. Né? Por quê? Porque é aplicado, então vai implementando coisa por coisa e chega depois de um tempo, está com tudo resolvido. E tem gente que fatura 50 vezes mais e que não está com tudo resolvido e é muito mais escravo do negócio do que aquele que fatura menos. Né? Não tem E nada a ver o tamanho com a proficiência de tocar um negócio. Né? dentro disso, é porque às vezes a pessoa também cresce tão rápido, mas cresce tão desorganizado que também o tamanho do problema acaba sendo muito maior, né? Que Sim, até teve alguns exemplos assim, que até entender que estava com problema já estava tendo prejuízos, né, de vários meses. mas Então, isso aí foi uma coisa assim que a gente já gostou de ter entrado no grupo. hum, E o segundo foi assim, era assim, a gente vivia
na sensação de incerteza, né? Tipo, sou eu e Anne, minha esposa e sócia. Eu fico mais na parte financeira, mas ela me perguntava: dá para fazer isso? Dá para comprar? Dá para... E eu falava: não sei, não sei. Era uma pressão e eu não sei, não sei, não sei, não sei. E hoje eu tenho a tranquilidade de dizer que eu sei, entendeu? Mas, assim, a gente começou assim. Porque o problema era inicial, né? Quem tem teta, a Luciana estava aí agora, que a gente, quando a gente for começar a mentoria, a pergunta era: como é que eu sei que eu posso investir na mentoria se eu não sei quanto eu tenho sobrando ou de lucro no meu, não, sei, não tinha nem DRE, né? Então eu não sabia nada no final das contas, né? Então era essa incerteza e hoje eu não tenho mais essa insegurança, né? Tipo, e essa ansiedade, né? Então assim, isso aí assim, mudou da água pro vinho, sabe? Pô, que legal, cara, porque para você, bom, isso que você acabou de falar agora entra em um dos componentes, né? Só para a galera que está escutando aqui, fala, o Tobias chegou aí também, lá de Florianópolis, chegou na live aqui. Para a galera que está nos escutando, Pedro, a metodologia que a gente usa, ela é baseada em 6 engrenagens, né? Então, uma das engrenagens os indicadores. Então, conforme você vai falando algumas coisas aqui sobre esse aprendizado que você teve, né, de março para cá, eu vou fazendo referência a algumas das engrenagens que a gente usa na metodologia. Então, isso que você acabou de falar, por exemplo, que é o que a grande maioria não tem esse conhecimento, como você falou, né? Uma pessoa inteligente, bem preparada como você e como a Yane, cara, não conseguia tomar uma decisão que seria simples, né? Pô, posso gastar essa grana? Não posso gastar essa grana. Posso fazer esse investimento ou não? Vou aumentar meu custo fixo em X porque eu vou contratar uma pessoa nova para a cozinha ou não posso? Aí a Yane pergunta para você, pô, posso contratar um cara novo? Você fala, não sei. Posso investir numa campanha de marketing para fazer não sei o quê? Está acontecendo isso agora, por a gente, depois de todas essas sistemáticas, a gente fez nosso quadro de responsabilidade e aí entendeu que tem, assim, tem algumas funções que a gente estava perdendo tempo, vamos dizer assim, né? Que poderia ganhar mais em outra parte estratégica. E uma delas é que a gente não investia nada em marketing. Zero. Depois da pandemia, a gente cortou custo, cortou marketing e ficou zero. E quem acabava fazendo tudo é a Yane. E aí, depois que eu entrei na mentoria, eu entendi que, assim, ela estava sobrecarregada com isso a ponto de deixar de fazer outras estratégias. Assim, talvez na parte comercial, de conseguir mais clientes, conseguir mais motivos de evento aqui no restaurante e tal. E aí, essa semana, a gente contratou uma agência, sabe? Assim, bem robusta, que vai comunicar assim, online com offline, tráfego pago e tal. E aí, assim, contratar, meu Deus, que avanço, entendeu? Porque a gente sabe que vai sobrar tempo para a Iane ficar mais estratégica, porque ela ficava focada em tipo, fazer arte, fazer publicação, o que postar, o que não postar, e ficar numa pressão, sabe? E sempre achando que tava faltando, assim, sempre achando assim, eita, eu devia estar fazendo, mas não estou, sabe? Uhum. Então, aí assim, a gente botou realmente na ponta do lápis, como você ensinou, assim, mais contribuição, viu quanto é que deveria ser um ganho, né? Então, assim, a gente tá bem tranquilo com isso, assim, do potencial que a gente vai ter com esse investimento, sabe? Uhum. Entrou o Aquiles também aqui. Fala, Aquiles, garoto, faz tempo que eu não te vejo. Também é da mentoria. Está cheio de gente da mentoria aqui. O que o Pedro está falando é um dos componentes chaves, né? O que a gente chama, uma das engrenagens que a gente utiliza. Fala, Fran, também está por aqui. Chama-se indicadores. Então, se você está lá tocando o seu negócio e você não tem, né, um conjunto de indicadores
que faz você tomar... E às vezes, quando a gente fala, né, Pedro, de um conjunto de indicadores, a pessoa pode pensar assim, nossa, mas é muita coisa, é um painel da NASA que eu tenho que ter para tomar decisão no meu negócio. Não, cara. São maneiras simples de você tomar decisão. É você acompanhar indicadores que são certos. O Pedro mencionou alguns aí. Então, por exemplo, se você está lá olhando para o seu DRE e você tem o seu demonstrativo, cara, o que é o DRE? Nada mais, nada menos do que uma folha de papel que você tem o retrato do seu negócio todos os meses, né? E essa folha de papel, ela te dá um subsídio para você tomar decisão incrível. E tem muita gente que não tem essa folha de papel, né? Que vai, e gente grande, inclusive, que vai tocando dia a dia, né? Abre o restaurante, entra um monte de cliente, fatura um monte de dinheiro, gasta um monte de mercadoria, na semana seguinte compra mais um monte de mercadoria para repor o estoque, entra mais cliente, gasta mais, e aí passa de uma semana para outra, passa de um mês para o outro, e, cara, a pessoa não tem indicador, não tem um indicador dizendo o seguinte, cara, o meu custo nesse mês foi maior do que o custo do mês passado. Por quê? Ah, peraí, vamos analisar, já sei. Foi por causa disso, disso, disso daqui, porque está escrito nessas linhas aqui. Então, aonde que eu farrapei? Como é que eu posso corrigir isso? Como é que eu posso corrigir isso já para o mês seguinte? Ah, então vamos atacar nisso, nisso, nisso. Aí no mês seguinte, você atacou aquelas questões que você se propôs a atacar e vai ver se aquela decisão que você tomou, ela foi assertiva ou não, ela foi legal de ser tomada ou não, né? Aí, no mês seguinte, você vê de novo, porque vai sair de novo o resultado. Ou seja, o que eu quero deixar claro aqui, Pedro, para quem está nos escutando, é que não é só você ter os indicadores corretos. Você ter os indicadores corretos é uma parte, mas o legal é quando você passa a tomar decisões baseado nesses indicadores e você passa a analisar se essas decisões que você tomou, elas foram bem tomadas ou tem que ter alguma correção de rota aí no meio do caminho. Isso é nada mais, nada menos, Pedro, do que uma coisa chamada gestão. Exatamente. Tem outro ganho que eu acho que assim foi gritante para a gente. Quando a gente começou a mentoria, a gente atacou no primeiro ponto, que é a CMV, né? E aí... Inclusive, só desculpa te interromper, mas eu tenho que te interromper, porque as pessoas não acreditam nisso, elas não acreditam, elas não sabem que esse é o primeiro ponto. Porque, cara, se você tem um negócio gastronômico e você não conhece o seu CMV, ou você não está atacando esse problema, com certeza você está deixando milhões e milhões na mesa. Pedro, explica isso para a galera, porque prefiro que você explique do que eu explique. Eu tenho os números aqui que mostram isso na essência, sabe? O primeiro ganho que a gente notou de controlar o CMV foi que a gente tinha um estoque muito inchado, né? A gente tinha um estoque inicial, quando a gente contou a primeira vez, de 47 mil. Hoje a gente está trabalhando com estoque entre 32, 33, né? Sim. Então, realmente, mostra que tinha um excesso de compra ali que não tinha necessidade, né? Uhum. Mas aí, assim, a primeira semana que a gente contou o estoque, o nosso CMV passou de 40%. Né? E aí a gente foi controlando realmente. Inicialmente a gente preferiu, eu e Anne, participar desse processo justamente para entender as dificuldades. Então a gente passou... Sim, masterizar o processo vocês mesmos. A gente passou umas 4 semanas acordando cedo e tal, e fazendo, sabendo o que precisava melhorar. A gente achou que precisava passar por isso, sabe? Para entender Sim. na raiz do problema. E hoje a gente não conta mais, a gente fica monitorando ele, mas a gente sabe, assim, às vezes a gente sabe, eita, acho que aqui contaram errado, entendeu? A gente tem essa noção, sabe? Você não conta mais, mas alguém está fazendo esse trabalho. Isso. Também esclareça isso, senão a galera vai falar que você abandonou a parada. A gente é o dono, mas
mas tem alguém contando. Ah, E assim, de 40, assim, chegou a 40, quase 44%. ah, Tá? Essa última semana a gente está com um CMV de 25. É, e aí, o que acontece? No primeiro mês, quando eu fiz a DRE, foi o primeiro mês realmente que a gente entrou na mentoria, eu consegui fazer a DRE, a margem de lucro da gente foi 1,5% ah, do lucro final lá na DRE. hum, E aí, realmente, assim, depois que, no segundo mês, esse de 1,5 foi já para 10. tá. E basicamente a gente só atacou o ICMV. A gente não fez muitas outras coisas, não. Assim, poucas coisas que eu acho que talvez não impactasse tanto, assim. Mas de cara a gente só atacou semanalmente, diariamente, e ajustando compras, assim. A gente tinha um processo de compra muito automático, assim. A galera que, como você falava, era um processo errado. O pessoal da cozinha falava, quero 20 caixas de não sei o que antes. Beleza, 20 caixas. Você acredita naquele número que o cozinheiro está te passando que vem da assim, totalmente sem uso da Então, assim, matemática. a gente até notou uma coisa estranha, que era o seguinte, a gente tinha uma planilha de compras, assim, com os itens que a gente precisava comprar. Aí o que acontecia? Veja só, que a gente notou depois que começou a contar. Os cozinheiros chegavam, olhavam a prateleira do estoque seco. Aí olhava assim, não tem arroz. Compra arroz. Só que tinha um monte de arroz produzido, tipo, porcionado e tal, e ele não contava com esse arroz. Ele contava com... Ele queria ver bonitinho os sacos lá, tudo na prateleira, a prateleira cheia, a prateleira linda, sabe assim? E a gente notou isso, né? Depois que começou a ficar mais no pé e ficar contando e tal. E é realmente assim, o ganho veio natural, como você diz, né? Tipo, a gente controla o CMV, diminui ele e ele vai direto para o lucro. E foi isso que a gente viu, né? E Cara, aí, você vê, cara, que coisa louca, né? De 1% vai para 10%. Você aumentou em 10 vezes praticamente o seu resultado. Esse resultado de 10 vezes, se você pegar o seu faturamento e multiplicar por 10% do seu faturamento, e você multiplicar isso por 12 meses, sim, né? Você pensa, cara, qualquer um que está nessa live aqui pode pegar né, um aumento de 10% do seu um aumento não, pegar 10% do seu faturamento e multiplicar por 12 meses, sei lá, o cara fatura R$ 200 mil por mês. Aí ele pega 10% do resultado, vai dar quanto? Vai dar R$ 20 mil. Aí você anualiza isso, dá R$ 240 mil. Então, cara, um cara num ano, ele economiza R$ 240 mil, sem ter vendido um hambúrguer a mais, sem ter vendido uma pizza a mais, sem ter feito absolutamente nada. Eu não estou pregando que não tenha que se fazer mais nada. Óbvio que tem que se fazer mais nada, mas eu só estou reforçando o que você falou, de que é a primeira coisa que tem que ser atacada. Porque não adianta você atacar as vendas. Por exemplo, você, cara, fez certinho. Você começou a atacar o CMV. Aí o que acontece? Você está enxuto agora, você está com o estoque controlado, você está com o domínio das compras, você está sabendo que você e a Iane fizeram o processo certinho, então você está sabendo como fazer. Isso já te deu um ganho de 10%, que vai jogar no ano, né, se você multiplicar, vai dar esses 200 pau por ano aí de economia, mas eu não estou nem falando nisso. Eu estou falando o seguinte, cara, agora que você contratou uma agência de marketing, agora que você está pensando estrategicamente no seu negócio que a gente discutiu no último encontro de mentoria, e a galera contribuiu muito, foi. né, para o seu conceito, né, de bar, como que você Foi. evolui Deixa eu o seu falar, conceito. deixa eu Como? falar disso, Maurício, porque a gente fez uma viagem, uma missão, né? Que era o pessoal do. A gente foi com um grupo daqui da cidade, foi visitar a Fispal e foi para Gramado. E era uma visita técnica que era para tipo, até motivar o pessoal, inspirar. E quando a gente voltou de lá, voltou meio que arrasado. Assim, disse, meu Deus, tá fazendo tudo errado, tal, tal, tal. Aí disse, vamos botar na mentoria, bora. Aí a gente tava assim, realmente meio para baixo, sabe? Eles pensaram, será que tá no rumo? Será que tá, sabe? E depois que da mentoria, aí os dois, eu e ele, ficou, ufa, agora tá mais aliviado, sabe?
Tipo, o que a gente conversou lá, tipo, deu mais bases para a gente tomar um rumo, né? Tipo, a gente, às vezes é isso, né? A gente tem altos e baixos, né? Com essa vida de empreendedor. Sim, o tempo E, e todo. aí, assim, realmente, assim, a mentoria que às vezes dá a gente tirar a gente desse baixo, voltar para o alto e ficar, né? Realmente procurando mais coisa para fazer, sabe? Não, o fato de você estar agora alinhando todas as estrelas, digamos assim, né? Porque você resolveu primeiro essa parte de CMV. Aí você já resolveu essa parte dos indicadores para você poder tomar a decisão do seu negócio. Já está com isso resolvido. Aí você resolveu na mentoria, no último encontro que a gente teve de mentoria, a questão que te preocupava, que era a questão conceitual. Sim. Né? Puta, eu quero ter certeza de que conceitualmente o meu negócio faz sentido. Por quê? Porque é a sua proposta de valor, digamos assim, é o que a gente chama no marketing de um nomezinho que eu acho que eu nunca falei para vocês, mas eu vou falar agora. Chama-se PUV. Eu acho que você nunca escutou Não. essa palavra, PUV. PUV. PUV chama-se PUV. É o quê? Proposta única de valor. A proposta única de valor de vocês, que isso foi interessante. Eu achei muito legal você ter trazido esse assunto para discussão no último encontro de mentoria, porque todo mundo, né, ajudou vocês a perceberem juntos que o seu PUV, né, a sua proposta única de valor, cara, faz todo sentido. Sim. Ou seja, você não precisa mudar isso, ao contrário. O que você tem que fazer agora, que é, só para quem está entrando agora na live, qual é a proposta única de valor do Pedro? É um gastrobar, né, numa cidade de tamanho médio, mais para pequeno, Sim. né, e que ele tem já um conceito estabelecido faz 4 anos de ser o que é um gastrobar? É um bar focado em comida, onde a comida é a grande estrela do show, mas é um bar. Então, e isso é um conceito inovador numa cidade que você tem ou restaurante ou bar. Então, Exato. é um conceito que representa um diferencial, o que é muito legal, e é uma proposta única de valor no seu mercado que é muito importante, ou seja, que é muito importante você ter clareza dessa proposta única de valor. Porque vocês dois tendo clareza, você e Yane tendo clareza dessa proposta de valor, você já está preparado para a próxima etapa. Ou seja, praticamente, Pedro, desde março, se você refletir comigo, olha o que aconteceu. Você atacou o CMV, você construiu o seu DRE, você tem condições de tomar decisões assertivas no seu negócio, decisões de negócio no seu negócio, decisões super assertivas. Você validou o seu PUV, a sua proposta única de valor, o seu conceito do seu negócio fez com que te desse mais segurança de você transmitir essa mensagem para a sua equipe, para o mercado, para todo mundo. E agora, você está construindo, você contratou, né? Você falou que você contratou uma agência de marketing que é a cereja do seu bolo. Sim. Cara, porque então você fez o caminho, cara, esse caminho que você fez, Pedro, é sensacional, cara. Eu preciso desenhar esse caminho como sendo um caminho para todos os outros mentorados. Eu, conversando com você agora aqui, me deu uma noção muito clara de caminho, interessantíssima, cara. Sabe, não sei se você está me acompanhando, um caminho que começou no controle, nas tomadas de decisões corretas, na validação do seu PUV e na contratação de uma agência de marketing que vai fazer o quê? Pegar esse seu PUV, eu estou falando PUV porque puta, eu me deparei com essa palavra ontem e adorei, cara, proposta única de valor. Né? Você está com essa proposta única de valor e agora o seu marketing vai expressar isso. Cara, vai jogar isso para o mundo.
Então, por quê? Porque agora você vai começar a atacar na outra ponta. Ou seja, você começou atacando na ponta dos custos, Sim. você passou a atacar a ponta do conceito e agora você vai atacar a ponta da receita. Ou seja, você vai rampar o seu faturamento. Cara, quando você rampa o seu faturamento, né? Quando você aumenta, jornada de sucesso, o César falou, quando você aumenta o seu faturamento, tendo já resolvido essas questões anteriores, é dinheiro no bolso, Pedro. É o Quando você começa pelo seu faturamento, é ruim. Pois é. Porque, cara, você vai dobrar o seu faturamento. Mas o que adianta? Você falou que o seu CMV estava em 44%. Cara, você ia conseguir ganhar dinheiro se você dobrasse o seu faturamento e o seu CMV continuasse com 44%? Não ia, cara. Não ia dar certo. Então, você percebeu a jornada, cara, como ela foi sensacional, cara, como você foi cirúrgico nisso? Foi. Assim, é o que a gente estava falando. E aumentar o tamanho do buraco, né? Se o CMV tivesse horrível e mensalmente tivesse aumentando vendas, né? Mas foi isso que a gente conversou, assim, eu entendo perfeitamente essa proposta única de valor que você está falando, porque realmente, assim, como é a cidade de 140 mil habitantes, que realmente não gosta muito de coisas diferentes, então a gente teve que, assim, ir tentar fazer coisas diferentes, né? E aí, por um momento, a gente pensou, será que a gente tá errado por estar fazendo coisa diferente, né? Mas aí foi o que a gente entendeu, que, na verdade, não, acho que é o contrário, acho que a gente tem que estruturar mais e ter mais estratégia, a gente pode duplicar, triplicar a nossa proposta inicial, né? Com realmente, assim, o que estava acontecendo era que, depois até que a gente foi para a imersão aí em maio, a gente notou que a gente tinha perdido algumas essências ao longo do caminho, né? Até conversando com o Gugu lá a gente tem essa proposta do Instagramal e tal, a gente notou que foi deixando, como se fosse assim, eita, eu sou bom nisso, mas acho que ninguém gosta, sabe? Foi deixando, mas eu acho que é o contrário, né? Se a gente potencializar o que a gente já tem de bom, aí realmente, assim, tudo vai melhorar, né? Tipo, o faturamento, a gente hoje está desmistificando isso de não ficar pensando muito em faturamento, assim, como número, mas em pensar em estar saudável, sabe? Estar estruturado, estar crescendo de forma estruturada, sabe? Assim, o que depois que a gente saiu da imersão, a gente notou que, assim, existe um caminho a ser seguido. Eu até vi que a gente ganhou o livro de vocês até. O Ganhando pra... O livro chegou pra gente aqui. E a gente tá com ciúme porque eu tô lendo mais rápido que ela. Ela tá, não, você não pode ler mais rápido que eu. E aí a questão é que ele falava uma parte que, assim, que as ferramentas são simples, mas não é simplista, né? Assim, é uma coisa que, assim, assim, você consegue fazer, mas é trabalhoso, né? Sim. E mais ou menos você entender que tem um rumo. Tipo, falta muita coisa para fazer. Mas a gente sabe o que fazer. Que antes era pior que a gente não sabia o que fazer. Tipo assim, vamos dizer assim, eu estou atacando aqui hoje, vou aqui trabalhar, fazendo família. Aí acabei, vou dormir, mas a sensação é que eu não fiz nada, entendeu? Então, assim, hoje a gente sabe que tem um rumo, aí não, vamos atacar nisso agora nisso, entendeu? E aí isso é o acompanhamento que até a Transfer tem feito com a gente, né? Que a gente tem feito aos poucos, assim, as melhorias. Pô, que legal, Pedrão. E é bom que você também está disposto a aprender e está disposto a ensinar, está disposto a ajudar as outras pessoas que estão vindo na sequência, na mentoria, e que acabam tendo os mesmos problemas que você teve. E é interessantíssimo, cara. Essa jornada que a gente chegou à conclusão agora no final da nossa live, que já está no nosso horário aqui, cara, foi sensacional, né, da gente construir, da gente conseguir ter percebido a essência dessa jornada que você passou, cara, em apenas março, abril, maio, junho, cara, em 3 meses, praticamente. Quer dizer, uma jornada de 3 meses, você botou o seu negócio no eixo e conseguiu mirar ele, colocar ele dentro de um trilho que, cara, já está te dando, imediatamente já te deu um resultado que você falou de 1 para 10%, que é o financeiro, já está fazendo seu faturamento subir e você já tem um caminho
para percorrer com tranquilidade, com calma, né? Sabendo que esse caminho é o caminho correto a ser percorrido. Cara, estou muito orgulhoso de você e da Yane, Pedro. Parabéns, cara. Obrigado, obrigado. Até a vocês, né? A equipe também. E assim, isso que a gente acha legal, que assim, todo mundo é muito acessível, não é só falando dos mentorados, é falando da equipe também. E quando a gente precisa de qualquer dúvida, a gente fala lá no privado às vezes, uma coisa mais específica, e assim, é tudo muito, muito rápido, né? E foi isso que a gente assim, viu, principalmente de você também, assim, que às vezes a pessoa fala assim, eita, será que pode ter um personagem? Será que ele é assim mesmo? E o pior é que é desse jeito mesmo. A gente, depois, pessoalmente, é que a gente ficou mais claro, assim, e principalmente assim, tem muitos conteúdos que você faça gratuito, que você passaria para o mentorado do jeito, entendeu? Não é porque está lá, né? Assim, aí quando a gente chega dentro dessa parte de mentorado, é que triplica a questão das facilidades de conteúdo, né? Assim, já entrega muito no gratuito, nessa parte de mentorado é que não tem nem questionado. Uma coisa é conteúdo gratuito que é aleatório, e que está espalhado por ali. Exato. Outra coisa é você ter um direcionamento, né? Exatamente. Aí fica muito mais fácil, assim. É isso que a gente sabe onde atacar, né? Tipo, a história de a gente já a reunião nota 10, assim. E o pior é que sempre tem feito com a equipe é dito parte, assim, mais técnica para eles também aprender, entendeu? Tipo, a gente botou eles numa sala e falou assim, hoje a gente vai falar sobre CMV. Vou ficar falando CMV, mesmo que você não entenda nada, mas um dia você vai entender. Aí a gente ficou batendo isso, e hoje em dia eles entendem, sabe? Eles sabem, eita, hoje tem que fazer contagem, tem um CMV, entendeu? Eles já sabem, né? Então... Muito bom. Então... Ó, a Fran está aqui falando assim, a cabeça explode na mentoria. E a Fran é uma dessas pessoas da nossa equipe que ajuda todo mundo, tenho muito orgulho dela também. Tenho orgulho de todo mundo, dos meus mentorados, da minha equipe. Ô, Pedrão, já está na nossa hora, cara, tem que pular para uma outra reunião agora às 11, a galera já está me esperando. Eu queria te agradecer muito você participar dessa live e, de novo, parabenizar você e Yane pela jornada que vocês têm trilhado. Me lembra, na próxima semana que a gente tem um encontro de mentoria, da gente citar essa jornada que você teve, que a gente chegou à conclusão aqui, que eu acho que é muito legal de ser compartilhada com todo mundo lá. Beleza, fechou. Tá bom? Anotado. Obrigado a você. Até mais. Valeu, um grande abraço, cara.